Oi, amor. O que foi? Não tô acreditando. É só você aceitar minha solicitação. Então, mas não dá. Quando eu apertava aqui, ó, isso daqui não aparecia. Eu te fiz uma solicitação. Sim, mas isso não aparecia, amor. Eu juro pra você. Eu apertei isso daqui e isso não aparecia. Eu tô aí, não tô? Não, você não está. Não, você não está. Eu entrei de novo, eu entrei e saí. Tá, escreve meu nominho aqui, Roberta. Você entrou lá, porque eu entrei e saí, amor. Ah, então eu vou entrar. Isso, coração. É só escrever meu nominho lá em cima. Ai, como se eu não soubesse. Eu prometi que não ia ter DR, hein? Vocês não vão comentar que eu fiz essa careta. Vamos ver se esse daqui agora vai. Vamos ver, coração. Coração, diz pra mim. Vamos lá. Roberta Carbonari Musi aqui. Bom, vou apresentar para vocês a Roberta profissionalmente, né? Mas olha só que legal. Ô amor, vem cá, deixa eu te mostrar o pau que tá dando. Vem cá, vem. Deixa eu te mostrar. Eu tenho um problema com isso daqui. Porque eu selecionei ela e não aparece o negócio. Não é brincadeira, eu juro pra você. Olha só isso daqui. Eu selecionei você, cadê o botão? Tá, então... Eu pedi pra entrar com você não achou? Sim, eu achou. E não apareceu pra você? Apareceu, tá selecionado. Agora cadê o botão? Pra entrar? Go live with. Go live with. Sim. Peraí. Vai, Peraí, perto. amorzinho. Cadê eu aqui que pedi pra entrar? Aí, tá vendo? Calma. Obrigado, amor. Lógico que tô, Vanqueca. Olha só, eu tenho 40 anos. Evidente que eu tô. A Roberta tá no escritório. Isso vai ser tão legal. Desculpa, gente, ele tá nervoso que tá fazendo live comigo e ele esqueceu como adiciona as pessoas. Não é que você faz live com as pessoas, você não faz comigo. Eu tô me sentindo Não, jogado. se eu falar pra vocês que ele veio falar pra mim que eu faço live com todo mundo, menos com ele, e que ele estava muito chateado, vocês vão acreditar em mim? Porque eu não tô acreditando. Isso não é uma DR, isso é uma live, tá bom? Eu fiz 3 lives hoje, mas ele falou pra mim que se eu não fizesse com ele, era porque eu não amava ele. Presta atenção, isso significa ter um marido do signo de câncer, entendeu? Se sentindo excluído das minhas lives. Isso não é uma DR2. Eu prometi que eu sou um menino bonito. Então vamos. Deixa eu falar. Como eu posso... O que você quer saber de mim profissionalmente? Me fala, que você marcou uma live e fez até arte. A plenitude está aqui. Renatinho, você viu que ele fez até arte da nossa live de hoje, gente? Lógico que eu fiz uma arte. Eu faço arte para fazer tão live bonitinho. com as pessoas, eu não vou fazer com você. Que bonitinho. Eu até tomei banho para fazer live com você. Eu passei perfume na barba para fazer live com você. Que lindo, menino. Tá sentindo? Sente o cheiro aí, ó. Tá lindo, amor. Bom, então, vamos para a parte séria. Primeira coisa, a gente sempre aparece junto no Instagram, a gente sempre aparece na nossa vida rotina de casal, mas eu nunca tive a oportunidade de apresentar você, Roberta Carbonari Musi, né, como nutricionista, né? É Roberta Carbonari Musi, sim. Ou Roberta Musi, o que você preferir, para mim, tanto faz. Sem problema, tá? não estou me opondo. E, sendo assim, eu queria ter a oportunidade de apresentar você como profissional, porque eu acho que você é uma profissional excelente de verdade, tá? E absolutamente nada que eu fiz na minha vida profissionalmente tem relação com aquilo que você conquistou. E eu queria que você falasse um pouquinho, primeira coisa, te apresentar como nutricionista. Roberta Carbonari Musi, formada na Faculdade de Nutrição da Universidade de São Camilo, né, que fez especialização em transtorno alimentar fora do Brasil. Primeira coisa que eu queria te perguntar, por que você foi estudar fora do Brasil? O que tinha lá que você queria ver? Bom, na verdade, durante todo o tempo em que eu fiz a graduação de nutrição,
eu sempre quis me aprofundar bastante em comportamento. Você sabe que eu sempre amei comportamento. Na minha outra profissão, eu trabalhava muito próximo a comportamento humano, não era alimentar, mas era comportamento humano, né? Em todas as áreas que eu trabalhei, isso para mim sempre foi o primordial, o principal, de se cuidar, se olhar e se transformar. E durante a graduação, acho que todos nós, né, que fizemos graduação de nutrição, a gente tem uma graduação, a minha foi excelente, né, eu estudei numa excelente universidade, mas eu sentia uma graduação que tinha um foco maior, né, na parte de prescrição dietética, nos cálculos, em doenças, mas com pouco foco, ou com foco não tão representativo, no que realmente pode ser considerado uma patologia da alimentação, não uma patologia alimentar, uma doença ao se alimentar, um transtorno alimentar. E isso me chamava muita atenção, porque eu imagino, e imaginava, hoje eu sei, mas antes eu imaginava o quanto as pessoas sofriam com essa questão. Você me conhece desde os 13 anos, eu nunca tive uma questão alimentar. A alimentação para mim sempre foi algo muito tranquilo, né? Eu comia quando tinha fome, parava quando não tinha mais fome, e sempre consegui levar isso de uma forma muito positiva na minha vida, sentindo prazer ao comer, eu também, que sempre foi super tranquilo. Mas eu via muito sofrimento nas pessoas que não tinham. E administrando a clínica, durante o período em que eu sempre estive com você, embora ainda não nutri, né? Eu conversava muito com os pacientes que não eram os pacientes que se consultavam, né? O Paulo, ele sempre teve um foco muito grande em medicina esportiva, sempre atendeu com nutricionistas do esporte, né? Nutrição esportiva dentro da clínica, mas sempre tinha um acompanhante do paciente que muitas vezes me pegava para conversar ali na recepção e falava para mim, falava, olha, um dia eu vou emagrecer um pouquinho para poder passar na clínica também. Eu falava, mas como você quer emagrecer um pouquinho para passar aqui também, né? E eram questões que me chamavam muita atenção. E eu ouvia muito do sofrimento em torno da comida, do não conseguir parar de comer, ou do não conseguir aceitar o próprio corpo, de não conseguir entender a relação com a comida, ou da utilização da comida como uma regulação emocional. E eu queria muito estudar mais sobre isso. Na graduação a gente tem 6 meses dessa matéria, né, dentro de uma grade de psicologia. E então eu fui atrás da né, da pós-graduação em terapia do comportamento alimentar, onde eu tive um pedacinho desse mar de informações que existem nessa área. E depois eu tive muita vontade, eu já acompanhava todos os artigos, eu lia muito, estudava muito, através de artigos, né, de plataformas científicas, Vireme, PubMed, e tudo que se falava em relação ao comportamento alimentar, ao aspecto neuroendócrino do comportamento e as patologias, aos transtornos, tinha sempre um grande foco na população da Austrália, ou vinha principalmente do Eating Disorder Centre da Austrália, os primeiros artigos, né, os mais recentes, as meta-análises mais incríveis que eu li, e eu comecei então a namorar o Eating Disorder Centre lá na Austrália. Como? Namorar não posso usar essa palavra? Namorar um centro de transtorno alimentar australiano, amor. Nada que pudesse se comparar a você, viu? Mas quando eu queria muito ir para a prática primeiro, né? Para a prática da nutrição, estar com o paciente, e eu esperei 2 anos atendendo, estando com o paciente, para que eu entendesse exatamente que curso era esse que eu queria fazer, o que eu queria estudar. Eu me mantive estudando junto ao Centro de Transtornos Alimentares de lá, tudo que eu podia fazer à distância, mas eu tinha muita intenção de fazer uma imersão e poder aprender na prática com psicólogos, com médicos, com nutricionistas, dietitians, né, que eles chamam lá. E quando surgiu a oportunidade, eu mandei uma carta para lá e eu tive a resposta da própria professora e a gente começou a conversar. Então, eu fui. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive enquanto estudante, né, dessa área, na nutrição. Foi uma das melhores experiências que eu tive, porque a troca que eu tive com outros profissionais, a troca que eu tive com a própria instrutora, né, quem nos passava toda essa informação, foi algo assim, eu conheci uma nutrição que eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem também, né, o HC, a gente tem o Angolim,
que cuida de transtornos alimentares, mas o curso do Ambulim era um curso diferente, né? A proposta é diferente, não tenho dúvidas de que é um curso riquíssimo em informações e conhecimento, mas era uma proposta diferente. E como eu já tinha esse namoro antigo, essa paquera antiga com o Centro de Transtorno Alimentar, de lá da Austrália, e tive a porta aberta, eu fui. Foi Esse o isso. quê? Esse relacionamento, nada amoroso, né? Com nenhuma outra conotação que não científica. Isso não é uma DR3, mas eu acho melhor você escolher melhor suas palavras. Isso magoou o meu coração. Bom, eu sou nascido dia 16 de julho, eu sou câncer, em ascendente câncer, para sua informação, eu nasci segunda-feira às 7 da manhã. Então, querida, Eu sei de tudo por isso, favor. meu amor. Bom, ótimo. Deixa eu te falar algumas coisas, te dar o meu feedback como médico responsável técnico da Clínica Muse. Ter você na clínica resolveu um problema fundamental, que é as pessoas elas procuravam um serviço de medicina esportiva com nutrição esportiva e nutricionistas especializados em nutrição esportiva porque elas achavam que, de alguma forma, a nutrição esportiva ela era mais eficiente que a nutrição tradicional. E, na realidade, o que eu posso falar para você é que a nutrição esportiva ela é mais detalhada do que a nutrição tradicional. Então, a nutrição esportiva ela é uma nutrição para quem já sabe comer, para quem já sabe fazer dieta, para quem já está acostumado a seguir orientações. Mas não é uma nutrição que eu vejo como adequada para uma pessoa que nunca fez dieta antes. Por isso que também a abordagem do nosso paciente de primeira vez, ela é primeiro detectar o que são as rotinas das pessoas, né, e entender o que ela é capaz de fazer dentro daquela rotina, o que ela é capaz de fazer, né, dentro daquilo que ela sente como se fosse confortável ou factível, né? E evidentemente que algumas pessoas elas ainda não estavam num nível de seguir uma orientação, porque elas tinham problemas para conseguir controlar impulsos e que nem sempre se configurava como um transtorno, Roberta, mas que de alguma forma eles impediam que elas seguissem a orientação adequadamente ou seguissem adequadamente, porém com um sofrimento interno que inviabilizava qualquer processo, porque o processo que a gente preza é um processo de manutenção, né, de melhora e manutenção progressiva. Não uma coisa que você vai lá, melhora e tchau, tira uma foto e acabou. Né? Essa é o grande salto que a gente deu com você trabalhando, porque eu consegui direcionar essas pessoas para fazer um treinamento com você e dessa forma elas serem capazes de realizar uma rotina de orientação, né, que fosse do tamanho, né, ou da complexidade que era necessário pelos resultados que eles me solicitavam. Agora, por que eu venho falar com você? A gente tem muito mais assunto, tem muita coisa mais para perguntar, eu acho que o pessoal também tem muita dúvida, mas o que é importante, a gente está vivendo uma fase muito delicada da sociedade, as pessoas estão reclusas em casa, né? E a gente sempre escuta a seguinte situação, pelo menos na minha sala eu não consigo fazer dieta porque minha vida é corrida e eu não tenho tempo para sentar para comer. Eu não consigo preparar, eu não consigo levar a comida, eu não consigo esquentar a comida, ou seja, aparentemente a logística se tornou o grande fator impeditivo das pessoas conseguirem seguir uma orientação nutricional. Só que daquilo que nós fazemos, a nutrição ela é base, tanto para a capacidade de realização de trabalho, de exercício, quanto para a capacidade de transformação daquele sinal exercício em resultado, seja músculo, seja menos gordura. Nesse sentido, a gente está numa situação muito sui generis, que é, as pessoas agora estão em casa. Só que aparentemente, meu amor, essas pessoas em casa, elas não conseguiram ajustar a rotina delas. E evidentemente que a preocupação com a situação vigente e outras situações, bem como a comodidade de estar em casa, leva a uma modificação de hábitos, portanto, leva a uma modificação de rotina, por isso leva uma modificação cognitiva e de resposta, tanto ao estresse quanto à recompensa. O que você vê como maior fator de dificuldade para as pessoas que estão em casa, estão paradas e dá aquele piquinho, aquela vontadinha de ir lá na geladeira e dar uma beliscada no negócio? Né? Como que você enxerga isso? Eu vou voltar só um pouquinho quando você fala, né, da nutrição esportiva, do paciente e do que você chama de treinamento. Eu acho que existem duas questões aí, né? A nutrição esportiva, ela é uma nutrição que se propõe a fazer com que a alimentação esteja coordenada com o esporte daquele paciente, né?
Então, com o esporte que ele pratica. E, portanto, como essa nutrição ela é focada em justamente entregar maior performance, entregar maior recuperação, obviamente que o que se coloca ali na alimentação precisa ser seguido para que o objetivo seja alcançado. E aí a gente tem a nutrição que eu não chamo de esportiva, né? Que eu falo que é a nutrição voltada para o wellness, né? Ou ainda para a estética, que também é um paciente que a gente encontra no consultório, que é o paciente, ele não é atleta, mas ele pratica uma atividade física e ele quer melhorar o corpo através da combinação dessa atividade física e da dieta, né? A grande questão é que o paciente que eu recebo, muitas vezes, ele já fez, sim, diversas dietas. E ele já se colocou em diversas restrições. E ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de manter essa restrição, porque, obviamente, nenhuma restrição severa o nosso corpo consegue aguentar por muito tempo, né? Um estresse crônico ao nosso corpo traz um resultado que não é o emagrecimento. Muitas vezes é a depressão, é o rebaixamento do metabolismo e, portanto, o rebote. Então, a gente tem o antes, o depois desse paciente, e é depois do depois que ele tenta procurar ajuda, é depois do depois que ele tenta a nutrição esportiva como uma saída, só que nesse momento ele já tem um comer desordenado, e ele também já come regulando outras questões, né? Então, ele encontra dificuldade não só de seguir algo que é pedido, mas ele encontra dificuldade de entender a fome, entender a vontade, separar o que é fome, separar o que é vontade, separar o que é uma fome emocional, e ele quer resultados rápidos. E é aí que eu acho que a abordagem comportamental entra. Esse paciente, ele não pode focar no físico, ele não pode focar em resultados rápidos, ele precisa focar no processo. E o acompanhamento é completamente diferente quando a gente tenta focar no processo, que é o reensinar do comer, reensinar a sentir sinais de fome, de saciedade, de vontade, reensinar a matar vontades, né, durante esse processo, porque elas vão acontecer, acontecem para qualquer um, acontecem em atleta e acontecem em não atleta, acontecem em pessoas com sobrepeso e com pessoas eutróficas. Então, essa é a primeira questão. A outra questão, a questão que você me perguntou, foi a questão do comer em casa, estar em casa nesse momento. Então, a primeira coisa que eu vejo é algo que mexe com o comportamento de forma geral de todos nós, que é a mudança. Então, obviamente, no trabalho, a pessoa consegue enxergar facilmente e ela já tem o hábito do que ela já tem exatamente quais são as questões que atrapalham a seguir a dieta. E verdadeiramente podem atrapalhar. Então, não conseguir, por exemplo, cozinhar a quantidade necessária para levar e fracionar as refeições da forma como seria ideal, não conseguir usar alimentos ao invés de pequenos snacks. Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é, quando a gente fala em fracionamento alimentar, a gente está fracionando o café da manhã, o almoço e jantar em outras refeições, né? E as pessoas entendem que fracionamento alimentar é fazer café da manhã, almoço e jantar e colocar 2 lanchinhos. E não é isso. Então, ali nesse processo, a gente encontra essas dificuldades, que é a dificuldade de levar o alimento, de conservar o alimento no local, de parar o trabalho para comer. Então, essas são, acredito que, as questões que você mais deve ouvir. Só que quando a pessoa vai para casa, ela tem a possibilidade de cozinhar, a possibilidade de armazenar, a possibilidade de comer comida ao invés de lanchinho, e aí ela encontra uma outra questão, que é, eu estou em casa, eu me sinto entediado, mexeram na minha rotina, aumentou minha ansiedade, aumentou meu cortisol. Eu perdi o norte, eu não consigo estipular uma rotina em casa e, portanto, toda a rotina alimentar que eu tinha estipulada vai ser impactada da mesma forma. Então, em qualquer cenário, eu brinco que a alimentação é um bichinho complicado, porque em qualquer cenário você vai encontrar empecilhos para tentar seguir uma rotina alimentar. Em qualquer cenário, seja no trabalho ou seja em casa. A diferença é que em casa, a dificuldade que você acaba encontrando é justamente uma maior oferta de alimentos, né? Ou seja, tudo que você tem no armário, porque muita gente fala, eu tenho compulsão. Não, você tem grande oferta e não está conseguindo resistir a toda essa oferta que você tem em casa. Não necessariamente é uma compulsão. E eu fico compulsiva em casa por não estar trabalhando e fico comendo tudo. Só que nesse momento, eu acho que é importante a gente observar algumas coisas. Você estando em casa, você manteve o que era possível manter no trabalho e ajustou o que não era possível, ou você mudou tudo? Porque se você mudou tudo, é claro que aquela rotina não vai se encaixar,
né? Então, se você permaneceu acordando no mesmo horário que acordava, se você permaneceu fazendo uma atividade física, se você permaneceu tomando seu café da manhã, almoçando, jantando e seguindo o que você já vinha seguindo, basta você ajustar as demais situações. E aí o ajuste é muito mais tranquilo, porque você tem que ajustar justamente o que era difícil para você. O grande problema é que quando a gente muda a pessoa de lugar de trabalho, ou quando a gente coloca uma situação como essa, que além do fato da ansiedade do trabalho, né, o que vai acontecer com o meu trabalho, o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com a minha saúde, a saúde dos meus familiares, você tem uma série de estressores, que são gatilhos comuns que levam as pessoas à compulsão alimentar. Então, o tédio é um gatilho, e a compulsão alimentar que eu falo não é o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno psiquiátrico, que tem uma característica específica, um diagnóstico bastante específico, mas sim o comer desordenado, o comer compulsivo. E aí, nesse momento, você tem diversos gatilhos, que é toda essa ansiedade, todo esse estresse, o tédio, né? A ausência ou a redução, por exemplo, do nível de atividade física, que cuidava muito bem do seu sistema dopaminérgico, que cuidava muito bem dos níveis de endorfina no seu corpo, te trazendo mais saciedade, mais bem-estar. E você busca o bem-estar e a saciedade no alimento, obviamente, porque o alimento é sim uma fonte de prazer, né? E é uma fonte nata de prazer. Nós temos isso de forma já pré-programada, né? Procriar e se alimentar geram prazer justamente porque são duas coisas importantíssimas para a nossa permanência na Terra. Ele tá rindo, gente, eu não consigo falar sério, eu tô aqui super sério. Ou seja, porque geram a nossa permanência na Terra. Então, para que possamos permanecer e sobreviver, nos alimentamos e procriamos. Obviamente, quando me alimentar, vou sentir prazer e tenho fisiologicamente estruturas que me trazem esse sinal. E aí, num momento em que meu corpo pede mais prazer, mais bem-estar e mais conforto, eu uso do que eu tenho abundantemente na minha casa, o alimento, né? Que nós todos teremos na geladeira, no fogão, muitas vezes no armário, e ali eu fico beliscando. Então, algumas coisas que eu falo para as pessoas nesse momento, né? Já falei em outras lives, mas se eu não viesse na live dele falar, era divórcio. Mas o que eu falo para as pessoas, normalmente? Tente deixar a sua rotina o mais próximo do que era. Isso também ajuda a baixar o nível de ansiedade e o nível de ansiedade alimentar. Tente manter o fracionamento que já te era hábito. Tente manter a fome do hábito, porque não existe só a fome emocional, a vontade e a fome fisiológica. Existe a fome do hábito e você já a tinha estabelecido, né? Então, permaneça mantendo a sua fome do hábito e permaneça respeitando essa fome do hábito. Não diga não a todas as suas vontades, mas escolha as vontades que você vai satisfazer. Eu digo que uma vontade, quando ela é vontade verdadeira, ela tem nome e sobrenome, né? O bolo de laranja da minha avó. Estou falando de outras coisas, amor. Mas ela tem um nome e sobrenome. Então vai lá e come o bolo de laranja da sua avó numa fatia e numa porção que seja saciável para vocês e que mate a sua vontade. Lembrando que a vontade a gente mata na boca e não no estômago. O paladar a gente sente nas papilas gustativas e não no estômago, né? Então é como eu vou comer. A outra questão é que a pessoa fica em casa, ela passa o dia inteiro, me incluo nessa, né? Sou um ser humano, mas ela passa o dia inteiro no escritório, fazendo na frente do computador, ela come na frente do computador, ela come enquanto ela está trabalhando, ela não faz a pausa que ela fazia no trabalho. No trabalho ela saía para almoçar, ela ia até uma copa ou até um local em que ela pudesse fazer um lanche, e em casa ela coloca o local que ela está trabalhando, ou o local que ela está com os filhos, como sendo o local que ela vai fazer tudo. E não existe essa quebra. E, portanto, ela se alimenta de uma forma muito mais distraída. E aí eu brinco que quando você faz qualquer coisa distraída, você se esquece. O seu cérebro não registra. Então, se você sai de casa falando com o marido no telefone, e sai, fecha a porta, entra no carro e continua falando, né? Quando você chega no trabalho, possivelmente você vai pensar, gente, será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei a porta? Será que eu liguei o alarme? Coisas do gênero. O seu cérebro não processou essas atividades. Você pode até ter realizado essas atividades, mas você não estava presente na atividade ao realizar. Da mesma forma, a alimentação. Muitas vezes você está trabalhando, prestando atenção em outras coisas, e você coloca o momento da alimentação nesse mesmo momento. Será que você vai lembrar desse sabor? Você vai lembrar desse gosto? Será que seu cérebro vai registrar da forma como deveria esse momento em que você se alimentou, em que você se saciou, em que você matou a sua vontade? E é por isso que às vezes você come um chocolate, depois mais um pedacinho, depois mais um pedacinho e passa o restante do dia fazendo. Sem nenhum momento sentou só você e o chocolate.
Tem outra coisa que eu brinco bastante, né, com os meus pacientes, eu falo, olha, você gosta de pipoca. O problema não é comer a pipoca, mas é a dose e a constância da pipoca. Você precisa de um balde de pipoca, né, de 190 gramas de pipoca para saciar a sua vontade, ou você precisa sentir o sabor da pipoca e estar com essa pipoca em algum momento. Experimente ir para o cinema e coma um balde de pipoca. É muito fácil fazer. Experimente ir para o centro da sua sala, colocar uma música clássica, fechar os olhos e comer uma pipoca de cada vez. Demora muito para você chegar até o fim do balde, se você chegar. Mas você estava ali, completamente presente. Então, eu acho que são essas dificuldades que as pessoas têm encontrado no trabalho, né, que agora se modificou, que está em casa, na nova rotina. A rotina, na verdade, não existe. Está todo mundo ainda tentando encontrar essa rotina. Então, o que eu tenho orientado aos meus pacientes, principalmente aos que têm dificuldade alimentar, é justamente isso. Tente estipular uma rotina dentro da sua casa, não precisa ser a mesma. A rotina, e isso a gente já tem evidência científica o suficiente até na criação dos filhos. A rotina de uma criança é o que traz para a criança a segurança. Agora eu como, depois eu tomo banho, depois eu brinco, depois eu faço uma naninha. E o ser humano é ensinado dessa forma, né? A rotina, a introdução alimentar nos é colocada dessa forma. Primeiro você mama, depois você come uma fruta, depois você tem o seu almoço, aí você dorme um pouquinho. Por que não usar também o benefício dessa rotina, e não é algo rígido, algo, né? A gente tem que saber flexibilizar, porque senão também isso gera um estresse, mas o benefício dessa rotina para que você consiga, a partir de então, reduzir o nível de ansiedade. A rotina, ela pode reduzir o nível de ansiedade e te entregar muito mais segurança. E por que não aproveitar esse momento em que você pode comer comida caseira, em que você pode fracionar a sua refeição, tomar um pouquinho de café, às 10 toma mais um pouquinho, ao meio-dia almoça, come mais um pouquinho às 3, você está em casa, você tem acesso a esse alimento e você tem onde refrigerar, onde esquentar, onde comer tranquilamente. Então, obviamente que todo início de mudança gera esse mal-estar, né? Essa sensação de ser retirado de uma zona de conforto. E aí até o que atrapalhava, a gente sente saudade. Né? Sente saudade de estar no trabalho e não ter tempo para comer, sente saudade de coisas que a gente reclamava. E aí a gente encontra outras formas para reclamar. Na alimentação é a mesma coisa. Então é isso que eu tenho aconselhado aos pacientes que me procuram, né? Aos pacientes que eu estou atendendo e as lives que eu tenho feito, não com você, essa foi muito mais especial, muito mais completa, muito mais explicativa, viu, amor? Com toda certeza. Eu jamais daria toda essa informação para outra pessoa que não você. Mas é isso. É basicamente isso que eu aconselho. Reduzir a ansiedade, manter a rotina, fracionar a alimentação, não se manter em jejum. Também tem a questão da pessoa começar a trabalhar, esquecer e passar o dia fazendo isso à tarde, a fome bate na porta, pedindo para você compensar. Você fica bonita de óculos, né? Não prestou atenção em uma palavra do que eu disse, esse rapaz. Vocês querem saber? Ele não prestou atenção. Se eu perguntar para ele quando terminar essa live, ele não vai saber nada do que eu disse aqui. A parte de jantar pro Creu eu entendi. Você fez babyliss? Não, amor. Fiz Tá nada. linda. Eu lavei o cabelo de manhã e fiz rococó, porque eu trabalhei aqui de casa. Tá tão linda. Bobo. Eu prestei atenção, lógico que prestei atenção. Mas tem uma coisa que eu tenho dúvida, porque tem muito daquilo que você falou e que ele, de certa forma, ele se encaixa quando a gente faz uma dieta de nutrição esportiva com propósito, né? A gente formou uma equipe de nutricionistas justamente para a gente conseguir afinar essas ideias, né? Muita coisa que também eu discutia com o Rodolfo quando a gente trabalhava junto e que é uma certa herança de tentar criar uma situação onde exista um conforto, mas principalmente uma transição confortável, né? Uhum. De certa forma, e aí eu queria perguntar para você, porque a abordagem que a gente faz com o paciente que já sabe fazer dieta, que, portanto, ele sabe seguir orientações, é respeitar essa condição, que é uma condição humana, né? A necessidade de se adaptar, a dificuldade em adaptar-se e o que vai gerar o depois do depois, que é como você fala, né? Uhum. Porque o antes e agora, o depois, por exemplo, é um campeonato, ou uma sessão de fotos, ou uma filmagem, ou, né, que é o que Ou um aparece com casamento, frequência ou para entrar nós, naquela roupa. é um casamento É. também. Né? E o depois do depois, que é o depois do casamento, depois da filmagem, depois do campeonato, né? E a gente, até porque o atleta, né, ou a pessoa que vive da imagem, as pessoas que são conhecidas, artistas, músicos,
né? Elas não fazem um físico para simplesmente tirar uma foto e sair por aí mostrando a foto. Elas precisam do físico para poder se exercer daquela forma e de uma forma plena. Né? Sendo assim, é uma abordagem preocupada justamente com essa situação. E seria errado a gente pensar que essa abordagem que a nutrição comportamental traz para a gente, ela... Amor? Outra vez? Voltei. Você perguntou, seria errado a gente pensar que essa abordagem... Não é uma abordagem que é útil para qualquer área da nutrição que a gente buscar. Nesse sentido, por exemplo, quem faz uma nutrição clínica não deveria se preocupar em, por exemplo, fazer uma transição de rotinas, de etapas, discutir com o seu paciente. Até o nutricionista de One, por exemplo, que ele controla os menus de uma unidade de alimentação, de repente ele quer fazer uma transferência ou está seguindo uma tendência de fazer uma alimentação mais saudável. Então, em vez do dia seguinte fazer broto de bambu com filé de frango grelhado e clara de ovo, existe uma transição, né, nesse sentido. Então, o comportamental ele não serve como ferramenta para qualquer área que você abordar. Muito perfeito, muito. Isso é muito bom você ter falado aqui, porque o que acontece, e você sabe, né, você convive comigo, eu sempre discordei, foi essa dicotomia que existe, né, na nutrição. Não sei se existe dessa forma tão amplamente na medicina, mas acredito que sim também, mas na nutrição existe uma dicotomia, e eu olhava isso de fora, enquanto ainda não nutricionista, enquanto administradora, e eu olhava, eu sou da esportiva, eu sou da estética, eu sou da clínica, eu sou da comportamental, e é uma bandeira que eu sempre levantei. A nutrição comportamental, né, e eu nunca disse que não, mas a nutrição comportamental não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Nutrição. Nós temos 5 especialidades apenas, né? Mas a comportamental, a materno-infantil, não são a estética, a funcional, não são especialidades. Se estuda esse tipo de abordagem, este tipo de ciência, porque é ciência, não é porque não é uma especialidade que não é uma ciência. Mas está parecendo que minha bateria está fraca. Vocês estão me vendo? Então, são abordagens que podem ser utilizadas dentro da nutrição. Toda e qualquer nutrição pode acolher todas as técnicas de nutrição comportamental, né? O enfoque, a abordagem comportamental, o comportamento alimentar. A nutrição comportamental é uma empresa, né? E o comportamento alimentar é uma ciência. Né? E a nutrição comportamental fala dessa ciência. O comportamento alimentar ele precisa ser abordado por todo e qualquer profissional da nutrição que queira trabalhar o comportamento alimentar do indivíduo. E sim, você tem muito mais dificuldade em tentar simplesmente pegar um paciente que está acostumado uma vida inteira a comer um pãozinho na chapa e oferecer para ele 7 claras de ovo com whey, né? Do que você pegar esse paciente e falar, tudo bem, a gente pode melhorar qualitativamente essa refeição nesse momento, acostumar seu paladar, ver como você se sente, inovar esse café da manhã, diversificar, descobrir novos sabores, descobrir como seu corpo responde a isso. Isso é uma técnica comportamental, né? Inclusive, é uma individualização da consulta. Eu acredito que mesmo dentro da esportiva, mesmo dentro da clínica, eu não vou atender um paciente com diabetes e vou fazer o mesmo para todo paciente que tem diabetes. Eu preciso verificar o que é possível fazer, o que eu não consigo de jeito nenhum tirar da alimentação dele, porque eu vou torná-lo extremamente infeliz. Né? E a saúde mental conta muito no âmbito da saúde, como um todo. Saúde é um bem-estar físico e mental. Mas para outro paciente falar, nós vamos precisar tirar isso, ele vai falar, tudo bem, eu estou disposto, para mim tudo bem, só não me tire aquilo. Então você precisa ter, sim, a abordagem, né? Que não é uma nutrição separada das demais, mas a abordagem comportamental. E quando a gente fala de comportamento, de uma abordagem comportamental, não é uma abordagem para transtorno alimentar, é uma abordagem para todo e qualquer indivíduo. Quando a gente trata transtorno alimentar, a abordagem é completamente diferente. Não é só a utilização de técnicas e comportamentais ou ferramentas comportamentais ou técnicas de coaching nutricional. É uma abordagem completamente diferente. Não se trata um transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, com dieta. Não se trata. Se trata o transtorno de compulsão alimentar.
né? Com dieta, eu digo dieta de emagrecimento. Dieta, para mim, é um estilo alimentar, mas regime de emagrecimento, restrição alimentar, né? Restrição calórica. Não se trata uma compulsão alimentar dessa forma, se trata a compulsão alimentar. Não se trata nem o peso de uma pessoa com compulsão alimentar, se trata a compulsão alimentar. O peso é uma consequência, você nem promete para essa pessoa perda de peso. O que você busca junto com ela é uma melhoria geral do estado de saúde física e mental, para que exista a ausência do transtorno, a ausência do comportamento compulsivo, por exemplo, né? A anorexia é mais delicada ainda, não acho nem adequado a gente simplesmente colocar numa live, mas a anorexia e bulimia são transtornos mais delicados, né? Que precisam de sim, muita técnica, muita especialização, muito acompanhamento para que você possa atender um paciente assim, porque também não se trata de uma nutrição, de um atendimento tradicional, é obrigatoriamente um atendimento multiprofissional, de terapeuta, psiquiatra, né? Eu geralmente tenho a Débora com a gente, a doutora Ana Paula, que me acompanha em pacientes com transtornos mais severos. Não atendo anorexia baixo peso, por exemplo, abaixo do baixo peso, eu encaminho para uma profissional que tenha mais experiência para fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, são questões diferentes. Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente precisa, assim, de um treinamento muito específico. Não acho que qualquer nutricionista que saia da graduação esteja absolutamente pronto a tratar um paciente com transtorno, né? Eu senti muita necessidade de buscar cada vez mais informação e sinto ainda, nunca vou parar de estudar nesse sentido, porque é muito complexo, mas o comportamento alimentar e as técnicas comportamentais de atendimento, elas cabem em toda e qualquer nutrição e servem, inclusive, para o atleta. Né? A gente tem inúmeros trabalhos que falam do comportamento alimentar do atleta. A gente tem um posicionamento, o consenso de 2019, né, de atletas falando sobre o comportamento alimentar e comer desordenado do atleta e a incidência de transtornos psiquiátricos e transtornos alimentares em atletas, tanto durante provas quanto após a aposentadoria. Né? O atleta é um indivíduo que se aposenta muito cedo e ele tem que lidar com um novo mundo, uma nova realidade, uma nova rotina, a ausência da rotina de treinos. Então, sim, você está completamente coberto de razão. O comportamento alimentar e essa abordagem da nutrição, ela pode ser utilizada em todas as áreas e a dosagem dela vai de acordo com o paciente que está à sua frente. Às vezes o paciente não está pronto e ele nem vai se beneficiar de simplesmente receber uma restrição alimentar ou uma dieta extremamente inflexível ou a ausência de diversidade de alimentos. Na verdade, isso pode gerar um problema e não trazer uma solução, mas aí cabe ao indivíduo, ao profissional, estar extremamente apto durante a anamnese, durante a avaliação desse paciente e acessando o comportamento desse paciente, identificar e customizar tudo isso ao paciente no momento do acompanhamento nutricional, que não é uma consulta, né? Eu falo que a gente não faz consulta nutricional, a gente faz acompanhamento nutricional. E isso indica que nós teremos etapas, fases, né, evoluções, revisitaremos sistematizações que foram feitas no início, mas é um acompanhamento. E, obviamente, sempre falo para todos os meus colegas, quando a gente quer trabalhar, né, com o comportamento alimentar do indivíduo, a nossa proximidade do paciente precisa ser muito intensa e muito ampla, porque para que ele nos entregue esse comportamento, ele tem que ter certeza que ele está desprovido de qualquer tipo de julgamento, que nós estaremos desprovidos do julgamento, que ele não será julgado, que ele não será... que o que ele come não será motivo de, né, certo ou errado, e sim de um aprendizado que está sendo feito a quatro mãos. Olha, eu tenho que dizer que te agradecer pelo seu tempo, porque você está nesse escritório desde as 10 da manhã, então são 12 horas que você trabalhou incessantemente. Eu fui na mesa do almoço, eu também estava trabalhando aqui no quarto e eu não vi o seu prato lá. Aliás, eu vi o seu prato, mas eu não vi ele sujo. Isso é um... Eu olho com muita felicidade, muito orgulho o sucesso que você tem. Eu acho que é extremamente merecido e que eu preciso te falar, eu tenho uma compulsão por você. Porque tá extremamente difícil ficar em casa, você trabalhando a 10 metros de mim
E eu não poder entrar um segundinho, te dar um beijinho. Mas eu entendo que todo esse sucesso ele vem porque quando a gente usa o nome humanizado, eu acho um nome, sabe, meio clichê, né? Como todo o que a gente vê de politicamente correto aí, porque não existe uma nutrição não humana, né? Existe, você lida de gente, é humana, mas É. eu acho que existem algumas pessoas que são mais conscienciosas do que outras. E de ver o seu esforço, não abandonando seus pacientes nessa fase tão difícil, você dando atenção para eles onde quer que eles estejam, né, dentro daquilo que a telemedicina ela permite que a gente faça, né, absolutamente obedecendo todas as regulamentações vigentes e os cuidados que são necessários para fazer isso, né, que eu acho que um dia você pode falar com o Rodolfo, né, foi um susto que ele fala que ele teve, de repente eu fui trabalhar com o Paulo e eu vi que ele começava e não tinha hora para acabar e eu estava junto ali. Eu acho que se ele fosse trabalhar com você nessa época, muito provavelmente ele ia tomar o mesmo susto. E que muito do seu sucesso é mérito disso. Que você merece todo esse sucesso, que você merece todo o carinho possível das pessoas, porque você é uma pessoa diferenciada. Né? E eu estou falando como Paulo Musa, não estou falando como seu marido. Né? Como seu marido, evidentemente que eu não sou um robô, eu não consigo... Não, vou falar como médico e isso não existe, isso é uma tolice, né? Mas eu faço um exercício de vez em quando de tentar olhar de fora da casinha e ver o que a gente está vivendo, sabe? Com, com muita cautela e com muito respeito. E eu tenho muito orgulho da mulher que eu casei. Meu amor, para. Eu também tenho. Você é sensacional. Você também é. Você fica linda de óculos. Tá bom. Chega. E se Vamos sair você, dessa live. A gente fala e depois disso se, fora da live. e se você aceitar, eu queria te levar para jantar agora, se for possível. Vamos, eu tô verde de fome, eu preciso comer. Então eu tô indo até aí. Tá bom. Obrigado. Um beijo. Obrigada, amor. Tá feliz que eu fiz live com você? Eu Então, que tô sentindo menos excluído. pronto, você nunca vai ser excluído das minhas lives, viu? Que bom. Obrigado. Beijo, te amo. Beijo, te amo. Beijo, Até já. pessoal. Obrigada por estar com a gente aqui até essa hora, viu? Por estarem conosco. Beijinhos. Tchau. Tá indo te pegar aí, hein? Tchau. Faz, tchau. Bom, pessoal, Roberto Carbonari Musi falando para vocês aí do que é essa fase que você está aprisionado em casa, né? Que você está com essa disponibilidade de alimento aí e que faz com que você tenha, né, esses rompantes de alimentação. Eu tô quieto em casa porque eu tenho asma, né? Não é uma situação muito boa para pegar gripe, então eu tô bem quietinho aqui, controlando tudo. E assim que essa asma der uma acalmada também, a gente volta a se exercer de forma plena. Mas, como a Roberta, não parei de trabalhar, consultório aberto, os pacientes que não podem chegar até a gente está vendo a distância também, né, seguindo o que é o decreto-lei do ministro da Saúde, que tem peso de lei, seguindo o que é a normativa do CFM, né, mas sem abandonar nosso paciente. A gente sabe quanto é importante numa hora difícil ter um ponto firme de referência. A gente tem a honra de ter muitas pessoas que nos têm como um ponto de referência, né? E o nosso trabalho continua presencialmente ou à distância, o que a situação demandar, a gente está pronto. E amanhã a gente fala mais. Amanhã, mais ou menos umas 10, 11 da manhã, vocês têm um encontro comigo, né? Vocês vão ter mais treinos, os treinadores da equipe Muse, e a gente vai sempre ajustando o que puder aí, dando para vocês relatos e situações relacionadas ao dia a dia em casa. Tá bom? Como diz os âncoras de telejornal, uma boa noite.